Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos? É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês para compartilhar conhecimento. Muito bom podermos falar de psicanálise aqui nesse curso de formação em psicanálise pela Unicage. Muito bom estar aqui com vocês. Nesse módulo, vamos falar sobre a teoria da personalidade. Vamos falar especificamente sobre o nosso tema psicanálise, como é tratada a personalidade, como é a formação da psicanálise da personalidade, aliás, dentro da psicanálise, mas também vamos passar por muitos conteúdos de personalidade. É um assunto muito importante. Uma palavra que nós usamos muito no nosso dia a dia, mas aqui vamos ver de forma mais teórica e vamos adquirir mais conhecimento. Vamos ver então qual é o nosso conteúdo de hoje. Vamos iniciar falando sobre o conceito de personalidade, sobre o que é caráter, sobre os temperamentos. Depois vamos passar por uma lista de fatores influentes na personalidade de qualquer pessoa. E depois ainda faremos uma viagem histórica sobre teoria da personalidade. Vamos falar aí, dentro da psicologia, sobre diversas teorias diferentes, sobre a mais abordada hoje, inclusive. Vamos falar sobre como Freud pensou a teoria da personalidade. E vamos terminar falando sobre a formação da personalidade segundo a psicanálise. Vamos juntos? Vamos lá. Personalidade é uma palavra que nós usamos muito no nosso dia a dia, usamos de várias formas para nos referir às pessoas que nós conhecemos, mas é, na verdade, um termo bastante complexo. Então, vamos pensar na origem da palavra. Olhem para essa imagem. O termo personalidade vem do latim persona. Persona significa máscara. Isso tinha a ver muito com a máscara que era utilizada no teatro da Grécia, da antiga Roma. Aqueles teatros famosos, né? Aquelas lindas imagens que nós vemos, né? Daqueles anfiteatros ao céu aberto, como eram belas ali as peças e inspiradas eram. E os atores usavam máscaras, como, por exemplo, essa que está sendo vista aí por vocês. Máscaras antigas, elas representavam o quê? Representavam papéis dramáticos. Com o tempo, então, esse conceito de persona, que veio a ser personalidade, ele passou a simbolizar a identidade individual de cada pessoa. Porque quando se colocava aquela máscara ali para fazer um papel para o teatro, na verdade estava querendo, né, vestir aquele ator do seu personagem, né? Trazer para ele uma voz diferente, um olhar diferente, uma expressão emotiva diferente. E esse termo, então, persona, personalidade, passou a falar o quê? Da identidade individual que cada pessoa possui, das características que distinguem uma pessoa das outras. Persona, então, personalidade, vai falar dessa condição interior e de qual é a característica predominante da pessoa, de qual personagem naquela época se falava, era o que queria se colocar para fora, se mostrar. E todos nós já pensamos, né? Ah, quem é fulano? Como é fulano? A gente fala isso, né? Ah, eu já conheço, né, o meu pai, já conheço aquele meu amigo, já conheço a minha cunhada, o meu cunhado, e também nos questionamos muito quem somos nós mesmos, né? Queremos falar sobre a nossa personalidade, entender sobre a nossa personalidade, e usamos até alguns termos para nos referir a nós e aos outros. Ah, eu tenho uma personalidade forte, né? Ou então falamos também, né? Fulano tem uma personalidade difícil de lidar. Ou falamos de outra pessoa dizendo que é uma personalidade fácil de lidar. A gente acaba fazendo isso quando a gente fala de personalidade, meio que classificando as pessoas com base naquilo que nós conhecemos delas. E nós fazemos isso apesar de sabermos que cada pessoa é única. Nós fazemos isso mesmo sabendo que não existem duas pessoas iguais, que não tem como colocar, né, pessoas dentro de caixinhas específicas, mas percebemos que há pessoas que têm traços em comuns e que podem ser consideradas parecidas. É preciso que nós venhamos entender que a personalidade, ela é temporal. Ela pertence a apenas uma pessoa e aquela pessoa nasce, vive e morre. Não há mais ninguém igual àquela pessoa. Então, já entendemos então que personalidade é algo muito amplo, é um conceito complexo e que vai além da psicanálise. Nós não estamos trazendo aqui nesse slide agora um conceito que seja
psicanalítico, né? Puramente psicanalítico. Afinal de contas, é importante nós entendermos que há várias ciências que estudam a personalidade, que buscam entender como as pessoas funcionam. Ciências como a antropologia, a sociologia, a filosofia, a psicologia. Nós vamos passar hoje um pouco, né, como eu disse lá no comecinho, por conteúdos da psicologia, inclusive. E nós sabemos que não é um conceito puramente psicanalítico, mas a psicanálise tem a sua forma de pensar, sim, a personalidade humana. Entretanto, vamos iniciar do amplo para nós irmos restringindo a nossa matéria. Falando aqui então desse conceito, olha. Personalidade, podemos dizer, então, que é um conjunto de características psicológicas que são relativamente estáveis numa pessoa e que determinam seus padrões de pensamento, emoções e comportamentos. Essas características, então, elas vão diferenciar uma pessoa da outra. Isso. A personalidade, ela vai dizer respeito à singularidade do sujeito. A personalidade é a forma como aquela pessoa é. Fala das suas características que as diferem das demais. Na forma de quê? Na forma de pensar, na forma de sentir e na forma de agir. É interessante que fala logo no início desse conceito, olha, que são características psicológicas relativamente estáveis. Por que relativamente estáveis? Porque não apenas estáveis. É porque a personalidade, ela não é fixa. A personalidade de uma pessoa, ela pode ser desenvolvida ao longo do tempo, sendo influenciada por muitos fatores que nós vamos falar um pouco hoje. A personalidade não é fixa, ela não é imutável. As experiências ao longo da vida, aprendizados, desafios, trazem transformação à personalidade de qualquer pessoa. Por exemplo, um trauma, um acidente, uma doença severa, algo também muito bom e inesperado que aconteceu na vida de uma pessoa, pode mudar as suas características. Algumas delas, é claro, não todas completamente. Mas, por isso dizemos que as características elas são relativamente estáveis, mas não são fixas e imutáveis. É importante entender isso. A personalidade, então, é um conceito amplo que vai englobar outros dois aspectos fundamentais: o temperamento e o caráter. Essas duas palavras, temperamento e caráter, são muitas vezes usadas por nós para confundir com o tema, né, com a palavra personalidade, né? Usamos às vezes como se fossem a mesma coisa. Então, hoje nós vamos compreender como isso é visto de forma diferente. Muitas vezes, para temperamento, nós falamos como falamos para a personalidade. Ah, essa pessoa tem um temperamento difícil ou um temperamento forte. Às vezes, para o caráter, usamos expressões como essa pessoa não tem caráter, para nos referir a uma pessoa que nós consideramos ter um mau caráter. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso hoje também. Iniciando aqui pelo temperamento. As pessoas são diferentes? Claro que são diferentes. Cada uma tem suas singularidades. E o temperamento, ele vai dizer respeito à base psicológica inata do comportamento da pessoa. A forma que ela reage ao ambiente de forma natural, de dentro para fora, é algo que nós podemos chamar de temperamento. E ela está, sim, ligada a fatores genéticos. Ela influencia a forma que nós reagimos, então, emocionalmente às situações do meio em que nós estamos. Temperamento, nós nascemos com ele. Dizem respeito, então, a dados biológicos herdados. É como nós reagimos ao meio. Dois importantes, né, estudiosos, né, Hipócrates, chamado pai da medicina, Galeno, que veio a desenvolver os seus estudos alguns séculos depois, eles propuseram essa teoria dos temperamentos. Começou lá com Hipócrates, com os seus estudos, e dividiu-os, então, em quatro temperamentos diferentes. Imagino que vocês já ouviram por aí, se tiveram oportunidade de fazer alguns testes também. É interessante. A teoria dos
temperamentos. Ela não é amplamente aceita hoje, é claro que ela já foi desenvolvida de várias outras formas dentro das teorias da personalidade, mas quando falamos em temperamentos, falamos nos comuns: sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. Sanguíneo, né, nós dizemos da pessoa mais sociável, mais otimista, né, de muitos amigos, de muitos sorrisos. O fleumático diz respeito a alguém mais calmo, mais equilibrado. O colérico é aquele que é impulsivo, perdão. Colérico é aquele que é impulsivo, aquele que é enérgico, aquele que aciona, que faz acontecer, que às vezes também passa por cima de algumas pessoas nesse sua forma de agir. E o melancólico é aquele que é mais introspectivo, mais sensível. Os temperamentos, então, eles vêm aí para poder nos mostrar, né, como há uma diversidade nesse quesito personalidades. Nenhuma pessoa é 100%, nenhum deles. Pelo contrário, né, somos certas porcentagens de cada um, o que nos faz ser completamente diferentes uns dos outros. A personalidade, então, nos mostra mais uma vez a questão da singularidade, a questão da individualidade de cada pessoa, né? Isso é muito interessante e interessante dizer mais uma vez que o temperamento ele vai dizer aos dados biológicos herdados, né? Nasce-se com um temperamento específico. O caráter já é algo diferente. O caráter, ele vai ter a ver com os aspectos que são adquiridos da personalidade, moldados pelo ambiente, aspectos adquiridos. Não é algo que a pessoa nasce com ele, mas que eles vêm ser aquilo que é desenvolvido conforme o ambiente, conforme a educação da pessoa, conforme as experiências de vida dela. Até por isso, o caráter é considerado mais flexível que o temperamento, porque ele vai refletir os valores e crenças que o indivíduo adquiriu conforme a sua vida. Quando muitas vezes falamos, né, que uma pessoa não tem caráter, na verdade estamos trazendo um julgamento, querendo dizer que aquela pessoa tem um mau caráter, né? Todos têm um caráter, todos têm, né, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, pelo que ela foi adquirindo com a sua vida, com a sua educação, com a educação que ela recebeu, o ambiente que ela conviveu e as experiências de vida. Entretanto, né, conforme o nosso julgamento na questão específica, ela vai ter um bom ou um mau caráter. É interessante acentuar que o caráter ele é uma questão volitiva, uma questão da vontade, ele é intencional, porque se trata de como a pessoa reage àquilo que ela vive. É diferente do temperamento, que tem muito mais a ver com a biologia da pessoa, com a forma que ela é, com aquilo que ela herda dos seus antepassados, né, dos seus pais e dos anteriores. Entretanto, não tem como dissociar temperamento e caráter. Eles estão intimamente associados e estão tão intimamente associados que nós podemos ali, né, falar um pouquinho sobre as maneiras que eles se encontram e as maneiras também que eles se afastam um do outro. Vamos ver aqui no slide. Enquanto o temperamento tem origem biológica e é relativamente fixo, o caráter é construído ao longo da vida e pode sofrer mudanças conforme as experiências e o aprendizado social. A personalidade, por sua vez, ela vai resultar do quê? Da interação entre esses dois elementos, formando um sistema complexo e único para cada indivíduo. Mas outros fatores também influenciam a personalidade humana. Nós vamos falar um pouco agora sobre esses fatores que vão influenciar a personalidade humana. Eu só preciso checar se você compreendeu. O temperamento, então, diz respeito aos dados biológicos herdados, aquilo que aquela pessoa nasceu. Não significa que aquilo nunca pode ser tocado, nunca pode ser mudado. Entretanto, a parte que é mais moldável de qualquer pessoa diz respeito ao caráter, que é a maneira como ela reage ao meio em que ela foi inserida. É aquilo que ela foi adquirindo na sua forma de pensar, na sua forma de se comportar, na sua forma de sentir, conforme ela foi reagindo ao meio. Ao meio, isso, exatamente. A personalidade, ela não é fixa. A personalidade, unindo ali temperamento e caráter, ela não é considerada fixa. Ela pode ser mudada durante a vida de uma pessoa, ela pode ser moldada. E por quê? Por que coisas, né? Uma personalidade poderia ser mudada, moldada, mudada, tudo isso. Vamos falar então um pouco sobre os fatores que são influentes
na personalidade humana. Nós vamos fazer aqui uma lista não exaustiva, né? E, de certa forma, água. Vamos beber água, queridos. Bem exemplificado, nós vamos procurar aqui trazer exemplos sobre essas formas da personalidade humana ser influenciada, ser tocada. Primeiro ponto, né? Já falamos. Experiências de vida. As experiências de vida podem moldar o caráter de uma pessoa, podem moldar a forma de uma pessoa agir e pensar. As experiências ao longo da vida desempenham um papel significativo na formação da personalidade. Traumas, sucessos, relacionamentos e eventos marcantes moldam nossas crenças, nossos valores e nossas atitudes. Pensando em psicanálise, Freud, ele sempre nos mostrou e nos trouxe essa verdade. Ele deu um enfoque especial na vida da criança, em como as experiências infantis, as primeiras experiências da vida de uma pessoa, podem de fato moldar a personalidade daquela pessoa. Nós sabemos que a personalidade, já entendemos que ela não é fixa e ela pode ser moldada no decorrer dos anos. Gostaria de trazer aqui alguns exemplos nesse sentido, como experiências da vida, de infância e também de vida adulta, trouxeram transformações na personalidade de algumas pessoas. Um caso que eu gostaria de comentar é o caso de uma mulher que não gostava do barulho de água corrente. Ela escreveu um artigo numa revista falando sobre essa experiência que ela descobriu em si, que ela não gostava de cachoeira, não gostava de rio, não gostava de chuva, não gostava daqueles barulhos específicos. E ela não entendia por quê, ela não sabia por que ela não gostava desse barulho. Apenas era uma característica pessoal dela, era algo que a distinguia, a forma que ela pensava, era a forma que ela sentia, parte de sua personalidade. Entretanto, já adulta, ela veio quando ela foi gestar, quando ela for ter uma criança, descobrir através da mãe dela, a mãe dela lhe contou que antes de ter a mãe havia perdido um bebê e passou a sua gestação toda, a gestação daquela mulher, enquanto esperava, e pode ouvir. Então, aquela mulher, ela tinha uma característica da personalidade dela que ela não sabia por quê ela tinha aquilo. Mas ela veio a perceber, a descobrir através do relato da mãe dela, aquela experiência traumática que a mãe dela viveu. E ali no útero, a mãe dela compartilhou com ela os seus sentimentos de tristeza, seu sentimento de depressão, ali enquanto estava grávida. E veio, né, de forma inconsciente, estar naquela mulher. Esse avesso, essa angústia, esse sentimento de irritabilidade, esse desgosto por aqueles barulhos específicos, que, como ela não sabia de nada daquilo e não poderia se lembrar sozinha, né, o inconsciente dela não liberou aquela informação de maneira nenhuma, mas através, né, do recalque, através do que ela sentia ali, quando ela ouvia os barulhos, o inconsciente dela deixava escapar que havia algo. Que havia acontecido, havia uma memória, no caso, uma memória que veio antes da linguagem, né? Uma memória simbólica ali, que lhe trazia aquela angústia, aquela tristeza. Então, o inconsciente presente, moldando a personalidade daquela pessoa desde os primórdios da vida uterina. Um outro caso poderia ser, né? Pode ser, né? Esse caso que eu narrei anteriormente foi um caso que eu tive a oportunidade de ler numa revista, para nós vermos como que revistas, histórias de vida estão cheias de psicanálise, né? Com certeza vocês que estão fazendo o curso estão tendo a oportunidade de ter esse olhar para a vida, para os relatos, para as pessoas, que isso possa trazer muito conhecimento para nós. Um outro caso que eu posso citar de uma pessoa também que veio até mim, né, me contando a sua experiência específica, aqui nesse caso, é o caso de uma mulher adulta que era excessivamente tímida, é ainda excessivamente tímida, com dificuldade de exercer papéis de liderança, dificuldade de impor suas ideias, né, de expor as suas ideias, e que viveu, né, já em idade escolar, como uma aluna que foi envergonhada em frente a toda a classe pela professora adquirindo, né, um sentimento de incapacidade, né? Um, a timidez ali como uma proteção, né? Uma necessidade de apagamento. Ela sabia, pois já tinha uma idade agora para lembrar daquela experiência de vida, que ela havia sido certa vez humilhada pela professora,
por uma situação enquanto ela ainda era muito criança, mas ela não conseguiu, a partir dali, se expressar, né, com mais rigidez, com mais clareza, com mais assertibilidade, quando ela precisava de falar algo. E isso lhe traz hoje alguns prejuízos, e embora, né, podemos dizer que isso faça parte da personalidade da pessoa, é algo que lhe incomodava. Toda experiência, tudo que vivemos, nos molda. Toda experiência molda o indivíduo. Um outro caso que poderíamos falar é o caso daquela pessoa que ela adquire um grande medo e até mesmo desiste de praticar a direção de veículos em trânsito após um acidente traumático. Aquela pessoa, ela já foi habilitada, ela é habilitada, ela tem condições de dirigir, mas ela não consegue desempenhar essa função, não consegue exercer essa habilidade por causa da sua experiência traumática de vida, né? Isso molda a personalidade, molda a forma da pessoa ser, agir e de se comportar. Isso falando de uma pessoa adulta até mesmo. Estamos falando então sobre fatores que influenciam na personalidade. Vamos lá. Genética e temperamento. Nós falamos do temperamento agora, está bem fresco aí, eu creio, no pré-consciente de vocês. É só piscar e vocês já vão se lembrar que nós falamos muito sobre isso, o temperamento como esses dados biológicos que são herdados. Olha o que podemos dizer hoje, né? Centenas de anos após Hipócrates, nós podemos falar em DNA. A genética contribui para a personalidade através do temperamento. O temperamento inclui traços inatos, como a predisposição à introversão ou extroversão, que influenciam como respondemos ao mundo. Eu tenho certeza que todos vocês, na experiência familiar ou entre amigos de vocês, já ouviram alguém dizer: Ah, fulano é a cara do pai, mas tem o temperamento da mãe. Ou o contrário, ah, ele é a cara da mãe, mas tem o temperamento do pai. Muitas vezes nós percebemos, né, em crianças ao nosso redor, em nossos filhos, como eles herdaram traços específicos do temperamento, como ali os dados biológicos, né, como nós estamos falando. Aqui nós trazemos a questão de que o temperamento ele pode nos trazer a questão da predisposição a alguém ser introvertido ou extrovertido, né? O que vem a ser introvertido ou extrovertido, né? A introversão, nós falamos, é aquela pessoa que é mais voltada para dentro de si mesma, para si mesma, né? Introversão. E a extroversão, falamos da pessoa voltada mais para fora, para o exterior. As pessoas, né, muitas vezes são divididas assim, nós classificamos, né, quando pensamos em personalidades. Fulano é extrovertido, ciclano já é mais introvertido. São formas, de fato, de ver as pessoas. E essas características podem vir no DNA, elas podem ser inatas da pessoa, né? A pessoa nasce com aquilo. É muito interessante quando estudamos sobre questões de genética e de personalidade, nós percebemos que hoje em dia a neurociência tem nos levado a um outro patamar. Quando nós falamos em gene, nós precisamos de fato prestar atenção, porque a genética ela vai nos predispor a coisas, mas ela não vai nos definir naquelas coisas. Hoje em dia, né, já se fala sobre os fatores ambientais, o estilo de vida, o hábito daquela pessoa ser muito mais influente ainda sobre os genes atuais do que se imaginava. Então, se uma pessoa ela tem em seus genes a predisposição de ser mais introvertida, a lidar com as suas dores, com as suas dificuldades de maneira introvertida, essa pessoa sim, ela pode ter uma maior predisposição a desenvolver, por exemplo, uma depressão. Em caso de algum trauma específico, ou a ter maior tempo e dificuldades para passar por um processo de luto. Porém, o meio, o estilo de vida, os hábitos da pessoa, elas podem agir sobre esses genes também, os transformando. Vocês entenderam o que a gente pode inferir do que eu acabei de dizer? Uma mesma situação ambiental, ela afeta de forma diferentes pessoas de temperamentos diferentes, pessoas com predisposições diferentes.
Talvez uma situação muito parecida, um luto muito parecido, ou um trauma muito parecido, pode desencadear uma depressão em uma pessoa e não desencadear uma depressão em outra pessoa. Isso considerando a sua genética, considerando o seu temperamento. Vamos continuar essa lista. Influência social e cultural. Isso afeta a personalidade. Será que você seria a mesma pessoa? Exatamente a mesma, do jeitinho que você é, se você tivesse nascido em outro país, em outra cultura? A sociedade em que vivemos e nossa cultura tem um impacto profundo em nossa personalidade. Normas sociais, valores e expectativas sociais moldam nossos comportamentos e também a nossa visão de mundo. O brasileiro, ele é conhecido, né, mundialmente como festeiro, como alegre, como receptivo. Essa é uma característica da nossa cultura. É algo que nós somos influenciados a ser e a agir assim desde criancinhas. Entretanto, se formos falar dos ingleses, dos britânicos, eles são muito mais retraídos, muito mais corteses, educados em certos aspectos. Entretanto, podemos chamá-los até mesmo, né, de frios, de gelados em outros aspectos, né, considerando a nossa cultura. Se formos falar do povo japonês, são pessoas extremamente concentradas, a extrema maioria delas muito organizada, muito rígida, desde crianças. A cultura influencia a personalidade, isso é inegável. Outro aspecto também que influencia a personalidade é a questão da cognição e do pensamento, a forma de você entender, compreender, pensar, como funciona a sua mente. Olha só, a nossa maneira de pensar, processar informações e interpretar eventos desempenha um papel importante na personalidade. Padrões de pensamento, como otimismo ou pessimismo, podem ser traços dela. Vamos dar um exemplo aqui. Qual é a forma de pensar, por exemplo, de um indivíduo que nós chamamos de sistemático, né? Nós temos essa questão, essa expressão para poder classificar algumas pessoas que gostam de seguir procedimentos, seguir métodos, que têm as suas rotinas em suas atividades bem estabelecidas e que não gostam que qualquer situação as tire daquele método, daquela forma de agir, gostam de manter ali aquele controle. Essas pessoas, elas já têm uma forma de pensar, elas já têm uma forma de agir, de processar as informações. Nós podemos dizer que elas são pessoas responsáveis, pontuais, organizadas, que têm altos graus, né, de rigidez, de inflexibilidade. Muitas vezes elas são tidas até como teimosas, porque não gostam de mudar de ideia, não gostam de mudar de local por onde passa, de forma de estacionar o carro, não gostam de perder horários. São padrões de pensamento que a pessoa já possui. Na psicanálise, nós podemos, né, interpretar e entender essas pessoas como pessoas que têm um superego bem forte. Um superego que impõe sobre o ego muitas questões rígidas, muitas questões ali legais, vamos dizer assim, né? Pensando no superego como aquele juiz que fica ali cerceando as vontades do id, né? Fica sobre o ego, querendo que o ego haja, faça aquilo que ele espera. O superego dessa pessoa, ele pode ser sim um ditador de regras e pode até ser um criador de algumas culpas. Por isso, é bem importante também trabalhar questões de rigidez, questões de inflexibilidade, quando nós percebemos isso muito forte em alguma pessoa. Para quê? Para o fortalecimento do ego, para o benefício do ego que está ali sempre entre id e superego. Formas da pessoa pensar, então, padrões, né? Como esse que eu citei como exemplo, também como está aqui na tela, o otimismo, o pessimismo, são coisas que nós podemos perceber. Há pessoas que já iniciam um projeto esperando pela falência do mesmo, pelo pior do mesmo. Outras pessoas também podem ver sempre com bons olhos, né, e ser mais otimistas em relação à vida. Isso tem a ver com a personalidade da pessoa. Outro fator que influencia na personalidade são as emoções e os afetos. A maneira que a pessoa lida com as suas emoções.
As nossas emoções desempenham um papel vital na personalidade. A forma que lidamos com emoções, emoções essas que podemos citar como raiva, como medo, como felicidade, pode ser uma parte fundamental da nossa identidade. As emoções, meus queridos, nós não podemos fugir delas, né? Elas fazem parte do ser humano. E elas vão falar muito, sim, a respeito da nossa personalidade, a maneira que nós lidamos com elas. Se nós as escondemos, se nós as expomos, se nós sentimos liberdade de falar sobre elas, de agir conforme as emoções, isso tudo vai determinar um pouco de como é a nossa personalidade. Uma emoção, muitas vezes, que ela é mal compreendida é a raiva. A raiva, ela é uma questão de desejo de justiça. É interessante sempre ponderar se a raiva que nós sentimos, ela está querendo proteger a nós mesmos, se ela é uma questão de autojustiça, uma questão na última análise, assim, vou dizer, de orgulho, de algo interior, simplesmente que eu quero proteger, que eu quero cuidar, ou se diz respeito a uma justiça que eu quero que seja propagada para outras pessoas, né? Se eu percebo uma injustiça. De toda forma, a raiva é um tipo de sentimento que ele não consegue passar desapercebido. Quando ficamos desgostosos, chateados, enraivecidos por alguns momentos, nós não podemos engolir, né? Uma forma de lidar, né? Algumas pessoas têm isso em sua personalidade. Elas preferem se calar, engolir aquela raiva, engolir aqueles sentimentos, e elas podem até mesmo sofrer de doenças psicossomáticas, adoecer no físico por não expressarem os seus sentimentos, sentimentos esses como raivas. Mas, de maneira geral, a maioria de nós acaba deslocando a raiva. Se não podemos expressar a nossa raiva para a pessoa específica, para a situação, contra a situação específica que nós enfrentamos, acabamos por deslocar a nossa raiva para um outro objeto, uma outra pessoa. É um mecanismo de defesa, né, que o nosso ego usa, o deslocamento. É aquela história, né, do homem, do empregado que vai ao seu trabalho, ele é irritado, chateado, humilhado pelo seu chefe, chega em casa com aquela raiva dentro de si, ele acaba despejando na primeira pessoa que vê, se foi na esposa, a esposa recebeu aquilo, a esposa, por sua vez, se não souber lidar com aquela situação e com o sentimento que vem nela naquele momento, ela coloca sobre o filho e o filho vai lá e chuta o cachorro. O cachorro, né, fica sem saber por que apanhou no final das contas. Mas isso mostra uma dificuldade de lidar com as emoções. E todos nós temos a nossa forma de lidar com as emoções. Nós temos padrões emocionais, temos formas de lidar que são constantes. Qual é então, né? Quando nós estivermos analisando alguém, são coisas que nós observamos e buscamos compreender ali naqueles momentos da associação livre do nosso paciente. É entender qual é o padrão de emoções. Qual é o padrão que aquele indivíduo ele traz, né, nas suas histórias, na sua fala? Como que ele lida com as suas emoções, com os seus afetos, né, com aquilo que ele sente? Isso vai nos falar muito a respeito da personalidade dele. Continuando dentro dos fatores, né, que influenciam a personalidade, vamos falar também dos comportamentos e das ações. A personalidade não é apenas como nós sentimos e como nós somos, né? O que nós falamos, né? Sentimos e pensamos, é o que nós acabamos de falar, né? Falamos da cognição e do pensamento, dos afetos, das emoções. Mas a personalidade não é isso. Não é apenas isso. Ela vai dizer também a respeito de como nós agimos. Então, os nossos comportamentos mais habituais, as nossas reações, as automáticas principalmente, né, as nossas escolhas, elas são influenciadas pela nossa personalidade e elas mostram a nossa personalidade. Assim, podemos ver, né, com muita clareza os traços da pessoa em seus hábitos, né? Uma pessoa ela pode ser chamada, né, por nós de uma pessoa organizada. A forma dela agir, ela é organizada, ou ela é desorganizada. Podemos, né, falar da pessoa que ela é procrastinadora. Podemos falar daquela pessoa que ela é
trabalhadora, esforçada, muitas vezes nós falamos, né? Ou aquela, por outro lado, que tem uma tendência mais a ser acomodada, mais contente com o que ela já tem. Nós temos as pessoas, né, que em suas ações elas demonstram que encaram desafios, ou aquelas pessoas que fogem de desafios. Tudo isso diz respeito à personalidade da pessoa, da maneira que ela age, da maneira que ela tem como comportamento habitual. Não apenas o que ela age uma vez ou outra, mas os seus comportamentos habituais, nas suas reações, as suas escolhas diárias. Isso vai falar sobre a personalidade da pessoa. Próximo tema aqui, dentro dessa lista, é o autoconceito e a identidade. O que nós pensamos a respeito de nós mesmos, como nós nos vemos. Quando falamos de autoconceito, precisamos falar de autoimagem e autoestima. A autoimagem é como nós nos vemos. Isso vai ser, né, uma construção a partir das nossas experiências de vida e a partir também das opiniões de outras pessoas. É como nós nos vemos. Isso é a autoimagem. A autoestima, por outro lado, ela vai falar de como eu me enxergo no mundo e aquilo também que eu acredito que eu sou capaz de fazer. Então, para além da autoimagem, de como eu me vejo, e isso tem a ver com as minhas experiências de vida, tem a ver também com as opiniões de outras pessoas. A autoestima, ela vai falar do que eu acredito que eu posso fazer, de como eu me enxergo dentro do mundo de onde eu estou. Veja aqui no slide. Como nos vemos e como queremos ser vistos pelos outros também são componentes da personalidade. A autoestima, autoimagem e identidade pessoal desempenham um papel importante. Veja como essas questões elas estão a nível consciente e a nível inconsciente. Eu posso pensar, né? Você pode pensar aí na sua casa. Sim, eu tenho condições, eu sou inteligente, eu posso aprender. A minha autoimagem, ela fala para mim, eu sou uma pessoa inteligente. A minha autoestima diz, eu posso aprender sobre psicanálise, eu consigo. Então, eu vou me desenvolver nesse curso, eu vou continuar, eu vou até o fim, eu vou dar conta de todas essas matérias e vou ter o meu certificado em mãos. Entretanto, no nosso consciente, nós podemos entender, sim, eu sou inteligente. Eu sou inteligente. E até mesmo pela fala nós falamos, eu tenho condições de aprender psicanálise. Mas talvez o nosso inconsciente, por causa de alguma memória registrada anteriormente, de algum fracasso, de alguma dificuldade, pela fala de outras pessoas, o nosso inconsciente, ele pode insistir numa incapacidade. O inconsciente, ele pode não dizer claramente, você até acha que você é inteligente, mas você não consegue, ou você não vai dar conta. Mas o que que o inconsciente faz? Ele pode vir a sabotar. Ele pode usar mecanismos de defesa para poder tentar, né, ali o ego, né, sem saber por quê, o ego sendo influenciado pelo inconsciente, usar esses mecanismos de defesa para se proteger, tendo medo de ser rejeitado, tendo um perfeccionismo exagerado em relação a tudo. Perfeccionismo sempre é exagerado, né? Diga-se de passagem, o perfeccionismo tem essa característica. Enfim, nesse exemplo que eu estou dando, é interessante perceber como o consciente ele pode nos falar da nossa autoimagem de uma forma, mas o nosso inconsciente influenciar a nossa autoestima e nos fazer até mesmo perder grandes oportunidades na vida por causa da maneira que ele está agindo. É importante a gente parar, respirar, pensar o que realmente diz respeito à nossa realidade atual, buscar mesmo compreender através da nossa análise pessoal por que que nós agimos dessa forma, pensamos dessa forma? Porque muitas vezes desistimos de coisas que queremos fazer, de coisas que amamos fazer, por causa da opinião de outras pessoas, ou por realmente termos baixa estima. Nesse sentido, eu tenho um caso de uma pessoa, né, uma mulher adulta, uma mulher cheia de talentos, uma excelente cantora, extrovertida, mas que, porém, quando ela era criança, ela foi duramente castigada pelo seu pai em uma situação porque ela vendeu mangas na rua. E com o passar dos anos, ela percebeu que isso a influenciou de maneira tal que ela não foi capaz de adquirir uma profissão, ela nunca foi capaz de vender o seu talento de cantar, entre outros que ela tinha. De maneira consciente, ela sabe que ela é dona de muitos talentos. Hoje ela é uma mulher adulta, mas ela percebeu, trazendo à sua memória,
que aquele momento em que ela foi duramente corrigida por ter tido uma atitude empreendedora, nós diríamos hoje, né? Segundo ela, né, pegar um balde, encher das mangas do quintal e ir até a rua, né, da cidade para poder, próximo de casa, para fazer aquela venda, sendo inclusive bem-sucedida. Porém, ela foi duramente castigada pelo seu pai naquela situação, e isso trouxe para ela um sentimento tal que ela não conseguiu, em outras áreas da sua vida, né, na área profissional especificamente, ter sucesso. Ela não se viu como uma pessoa que poderia, né, vender, poderia ganhar dinheiro, poderia ser bem-sucedida. Algo que até pouco tempo atrás ela não havia percebido, mas que buscando em suas memórias, ela teve essa clareza, esse entendimento. Outro tema aqui, dentro dos fatores que influenciam a personalidade, são tantos, não é mesmo? Esse é o último que nós vamos falar hoje. Motivações e metas. Você tem motivações? Você tem metas que você quer cumprir? Nossas motivações internas, os nossos objetivos, as aspirações que temos influenciam a nossa personalidade. Alguém que busca constantemente desafios e realizações pode ter uma personalidade diferente daquele que valoriza a estabilidade e a segurança. Aqui a gente pode falar nesse assunto, né? Escolha de carreira, escolha de profissões, a mudança de carreira que muitos, né, precisam fazer e querem fazer no decorrer da sua vida, tem a ver com isso, com a sua personalidade. Algumas pessoas aspiram, né, têm motivações, desejos, elas querem coisas que são diferentes do que as outras pessoas querem. Alguns querem estabilidade, segurança, um bom concurso público, um bom emprego, né, de carteira fechada, vamos dizer assim. Outros vivem e se alegram, né, em ter desafios, realizações dentro do empreendedorismo, dentre outros esportes, né, também. A questão dos esportes é bem interessante. Eu tenho um caso de um amigo meu, né, quando é criança, né, ele dizia que queria ser gari, não sei como é que fala aí na sua cidade, na sua região, no seu estado, né? Ele queria trabalhar na limpeza urbana, especificamente, né, naqueles caminhões que são os caminhões, né, que passam recolhendo, né, os lixos, né? Durante a semana, ele dizia para a mãe dele que ele queria ser gari porque ele queria passar o dia todo correndo atrás do caminhão. Olha só que interessante a motivação, a meta da criança. Entretanto, né, essa criança cresceu e o adulto, hoje, esse adulto, meu amigo, ele trabalha, né, em serviço diretamente próximo à natureza, ele viaja bastante e ele tem como hobby na vida dele, né, o esporte da escalada. Então, da personalidade dele, já havia esse espírito, vamos assim dizer, né, mais aventureiro. Então era algo próprio dele que já estava ali manifestado desde bem criança, olha só. E foi sendo trazido, né, para a questão da sua profissão. Isso é com todos nós, né? Todos nós. Eu tenho certeza que você que está aqui nesse curso, você se identifica com muitas dessas questões e as suas experiências de vida, falas anteriores que você já percebeu em outros momentos da sua vida, dizem muito respeito também a essa fase que você está vivendo, né? Parte da sua personalidade. Duas coisas importantes dizer aqui agora. Primeiro, que esses componentes, né, esses fatores, eles não existem isoladamente. Tudo isso age sobre nós de muitas maneiras diferentes, né? Esses componentes, eles interagem de uma maneira complexa. E assim é formada a personalidade única de cada indivíduo. Nós não podemos, né, classificar as pessoas, colocá-las em caixas, né, junto a outras, dizendo que são da mesma forma. As pessoas são muito diferentes umas das outras. E isso é maravilhoso, né? Isso é a maravilha da personalidade humana. Isso é realmente muito lindo e é algo que nós estamos aqui para aprender mais hoje. Vamos lá para o próximo tópico. Deixa eu beber a minha água aqui. Teoria da personalidade humana. A teoria, meus queridos, da personalidade humana, ela é um campo da psicologia que se concentra na compreensão e na explicação dos padrões consistentes do comportamento, pensamento e emoção que caracterizam os indivíduos ao longo do tempo. Mais uma vez, olha, estamos falando dessa tríade: comportamento, pensamento e emoção.
A teoria da personalidade, vejamos nesse primeiro parágrafo, olha, ela vai dizer respeito ao quê? A compreensão e explicação dos padrões consistentes, aquilo que a gente vê se repetindo, aquilo que faz parte da pessoa, em seu comportamento, pensamento e emoção, que vai se manifestar na vida de uma pessoa ao longo do tempo. Essas teorias, dentro do campo da psicologia, elas vão buscar responder a perguntas fundamentais sobre por que as pessoas são como são e como suas personalidades se desenvolvem. Existem várias teorias, muitas, cada uma com suas próprias abordagens, cada uma com as suas ênfases, formuladas em momentos históricos diferentes. É isso que nós vamos ver na nossa aula a partir de agora. Nós vamos ver como essas várias teorias, cada uma com suas próprias abordagens, cada uma com alguma ênfase específica, eu vou buscar comentar resumidamente aqui a ênfase de cada uma delas, elas foram formuladas em momentos históricos diferentes, até chegar ao tempo de hoje. Porque a gente está, desde o começo da aula eu falei, se lembra, nós estamos partindo do mais completo, do mais complexo, falando da teoria da personalidade na psicologia, para nós afunilarmos para a teoria de Freud, a teoria psicanalítica. Vamos lá, vamos juntos nessa viagem no tempo. A primeira teoria que nós vamos comentar aqui, nós vamos falar da teoria da psicologia experimental, né? Do Wilhelm Wundt, né? Ele é um alemão, ele é conhecido como pai, né? Considerado como pai da psicologia, e ele foi um filósofo, né? Foi também um médico, um psicólogo alemão, e ele trouxe uma das primeiras raízes, né, primeiros estudos sobre a personalidade, né? Ele trouxe que a personalidade poderia ser estudada a- através da introspecção, né, através da pessoa voltar-se para ela mesma e também pela análise dos processos mentais, de como era que aquela pessoa pensava. Ele influenciou muito a psicomotria. A psicomotria é um ramo da psicologia que vai se orientar à medição dos processos psíquicos. Vai medir características psicológicas usando testes e instrumentos. Até hoje, a psicologia usa testes, usa instrumentos específicos, né, para poder trazer à luz como é a personalidade de uma pessoa. E esse psicólogo alemão foi o primeiro a começar a pensar sobre isso. Ele influenciou essa matéria, esse ramo da psicologia, e falou muito sobre pesquisas das diferenças individuais, né, sobre os processos mentais de cada pessoa. Próximo que vemos aqui na nossa viagem no tempo é o William James. O William James, ele falou muito sobre o eu empírico, né? Ele já é um americano, olha só, pela data de vida e morte dele, ele já está se aproximando da data de Freud, nós vamos chegar daqui a pouco a falar sobre Freud. E o William James, ele foi esse filósofo e psicólogo americano que foi o primeiro professor de psicologia nos Estados Unidos. Ele, quando trouxe sobre o eu empírico, ele trouxe sobre a importância do eu, o eu pensando, né, como o que o eu pensa que ele é, né? O que eu penso que eu sou, o que as minhas atitudes, o que os meus comportamentos demonstram. James diferenciou o eu puro, a minha consciência subjetiva, do eu empírico, o conjunto de experiências e comportamentos observáveis. Essa distinção ajudou a compreender a relação entre identidade e personalidade. O médico e filósofo neopsicólogo alemão anterior que nós citamos anteriormente, ele falou muito, né, o Wilhelm Hunt lá, falou muito sobre, esse nome alemão é difícil, gente, né, falar alemão não é fácil, não. Ele falou muito para nós, né, ele começou a falar sobre a introspecção e dava esse valor à pessoa pensar nela mesma. O William James, ele foi um pouco mais além e falou da pessoa pensando sobre ela mesma e de qual eram as diferenças ou qual era as singularidades entre aquilo que ela realmente fazia, as experiências, os comportamentos que eram observados nela. Assim, tentando entender essa relação entre identidade e personalidade. Já esbarramos em Freud, olha só. Nosso querido Freud. Aqui nós vamos dar uma parada maior para nós falarmos sobre a teoria da personalidade segundo Freud. Freud revolucionou a psicologia, então, né? Nós sabemos que ele era um médico, né, que foi migrando para a área da psiquiatria e que
não é um psicólogo, mas ele criou sua própria forma de entender a mente humana, né? Criou a ciência da psicanálise, essa ciência que é uma formação, essa ciência que é uma prática clínica. Então, Freud ele revolucionou os temas da psicologia quando ele propôs que a personalidade é o resultado, então, do conflito entre as três instâncias psíquicas que nós muito bem conhecemos: o id, o ego e o superego. Vamos relembrar, né, que não sei se vocês já perceberam, mas sempre em psicanálise nós precisamos ir e voltar nesses temas fundamentais, precisamos ter eles com muita clareza para que possamos compreender a cada passo aquilo que vamos acrescentando ao nosso conhecimento. O id, então, ele fala da primeira instância psíquica da mente, que é aquela instância que é um reservatório de pulsões, é um reservatório de força, né, de desejos que são considerados inconscientes. O id, então, tem essa ligação com o inconsciente. O id é essa vontade desregrada, que não conhece juiz, não conhece valores, né, não conhece os porquês, mas que tem como princípio o princípio do prazer. Ele busca o prazer a todo custo. Esse é o id. O ego, por outro lado, ele é a instância que é a mediadora entre as demandas do id e as exigências da realidade e também do superego, que nós vamos falar daqui a pouco. O ego, ele é liderado, né? Ele é compreendido pelo princípio da realidade. O ego, ele tem esse vislumbre do princípio da realidade. Então, quando o id vem para ele com uma demanda, com um desejo, o ego é aquele que vai mediar, aquele que vai dizer, não, isso não é possível, não, isso não é o momento, vamos decidir com calma. E ele vai fazer isso com que objetivos? Com o objetivo de proteger o indivíduo, né? O ego fala de quem a pessoa é também. Ela é essa unidade que é integrativa do indivíduo e que fala de quem ele é. O superego, por sua vez, ele representa normas e valores morais internalizados. Ele vai agir também sobre o ego, mas diferente do id, o superego, ele vem trazendo as normas, trazendo os nãos, trazendo o que não deve ser feito, trazendo ali toda aquela questão dos juízos de valores e também do ideal do ego, né? Do que o ego quer ser. O superego, ele traz sobre o ego essa afirmação. Fica o ego ali, então, entre o id e o superego, fazendo essa função integradora, mediadora, para definir quem a pessoa é. Esse é o modelo que Freud chamou de modelo estrutural. Mas essa não é a única abordagem do estudo da personalidade por Freud. Freud, ele não classificou simplesmente, esse é o estudo da personalidade. Mas quando ele falou do aparelho psíquico, da maneira da pessoa pensar, que vai definir quem ela é, como de fato ela se comporta, por que ela se comporta dessa forma, por que ela sente dessa forma, toda essa questão da personalidade que temos falado, Freud trouxe também mais quatro modelos que nós vamos falar hoje. O segundo modelo é um modelo que nós já ouvimos, que nós já conhecemos, que fazem parte da teoria fundamental da psicanálise. É o modelo topográfico. É quando a psique é dividida, né, entendida com três níveis de consciência. A figura do iceberg. Todo mundo lembra da figura do iceberg? Nós temos os aspectos conscientes, nós temos os aspectos pré-conscientes ali na barrinha da água e temos o profundo inconsciente. Vamos falar então sobre eles. O consciente, ele vai falar dos pensamentos e sentimentos que são acessíveis no momento presente. Agora, nesse momento, né? O que você está fazendo, o lugar que você está sentado ou não, a maneira que você está aí se dispondo com o seu material, aquilo que você está compreendendo, diz respeito ao seu consciente. O seu pré-consciente são aqueles conteúdos que não estão imediatamente no seu consciente, mas que podem emergir ali sem muito esforço, ou com pouquíssimo esforço, né? Você consegue acessar aqueles conteúdos. Como você pode se lembrar, né, daquilo que você almoçou hoje, aquilo que você fez no dia de ontem. Esses são os aspectos do pré-consciente, né? Não tem a ver com registro de memória ainda exatamente, né? Um pouco de registro, mas o registro de memória é mais o inconsciente, mas ele tem a ver também com a qualificação da memória, que é algo que vem lá do consciente, se é algo agradável, se é algo desagradável, isso vai passar pelo seu pré-consciente. É o modelo topográfico que nós já falamos outras vezes. O inconsciente, por outro lado, é a parte profunda do iceberg.
é aquilo que nós não temos acesso pelo conteúdo da linguagem. São desejos reprimidos, são memórias, são impulsos que não estão acessíveis à consciência, mas que influenciam o comportamento. Quando falamos então do id, nós estamos falando muito de aspectos inconscientes. Quando nós falamos do ego, nós estamos falando do ego que opera na consciência, mas ele tem sim influência de conteúdos inconscientes. E quando falamos da questão do superego, nós estamos falando muito de inconsciência e de consciência ao mesmo tempo, aí falando das duas tópicas, né, em contato uma com a outra. Um exemplo que nós podemos ver aqui de como conteúdos que são inconscientes, eles podem influenciar na vida de uma pessoa, nós podemos falar, né, de um caso possível que uma pessoa foi abusada na infância sexualmente. Por exemplo, uma moça, ela passou por um abuso na infância e por ter passado naquele abuso, ela pode assumir dois comportamentos diferentes. Ou ela pode assumir um comportamento que seja naturalmente promíscuo, ela pode viver, então, de forma a ter várias relações com várias pessoas diferentes, com ali talvez por sentimentos de culpa, né, daquele abuso que ela sofreu ali naquele momento, ou então ela pode ser uma pessoa que pode se reprimir extremamente, uma pessoa que não vai ter prazer sexual, uma pessoa talvez que não vai querer ter nenhum relacionamento com nenhuma outra pessoa, né, com nenhum homem, não vai querer ser tocada de forma nenhuma por causa daquele momento que ela viveu aquela experiência na infância de abuso. Ela pode partir para um caminho, digamos, de liberdade. Eu já ouvi, né, em atendimento, uma pessoa dizendo que passou por um abuso e que durante alguns anos ela teve muitos pensamentos de que o fim dela, ela se tornaria prostituta, que ela não teria uma família. Ela teve esse pensamento, não chegou, né, a agir dessa forma, mas ela teve esse pensamento por muito tempo. Ou então a pessoa ela pode ser imbuída de um medo tal, né, de passar por aquelas experiências, ou de ter que se abrir, né, para falar sobre aquilo, que ela prefere se reprimir e não ter nenhum casamento, nenhum relacionamento, nada nesse sentido, né? Pode ser uma coisa completamente inconsciente, no sentido de que a pessoa até sabe que aquilo aconteceu. Ela sabe que aconteceu e ela tomou essa decisão na vida, por exemplo, de ter vários relacionamentos. Mas ela não compreende que é por causa do que aconteceu, aquela memória ali registrada, que ela age dessa forma. Então, percebe-se como é, a personalidade ela é moldada pelas experiências de vida, como a gente já falou bastante hoje. E ela passa por esses modelos que Freud trouxe. Esses dois modelos, vocês aqui que estão, né, em outros módulos, que já viram outros módulos, já os conhecem, vamos passar deles então. Um modelo terceiro que nós podemos falar dentro da teoria de Freud diz respeito ao modelo que chamamos de modelo econômico. O modelo econômico nós podemos pensar, né, na questão da distribuição e transformação da energia psíquica. Freud ele entende que nós temos uma energia, não é isso? O id não é um reservatório de energia psíquica? O id, o reservatório de pulsões, o reservatório de energia. Quando falamos de energia psíquica, quando falamos da pulsão de vida, o Freud trouxe o nome libido. Então, nós temos energia de vida, temos libido para investir em nossas vidas. E a forma que investimos em algo e não investimos em outra, isso diz respeito à nossa personalidade, ao modelo econômico. A pessoa, então, ela vive como que numa balança. Ela pode pender mais para um lado ou para o outro. E o ego, né? O ego é que fica aí equilibrando o princípio do prazer e o princípio da realidade. O id é o princípio do prazer. Sim, eu quero muito comer esse bolo inteiro de chocolate, a busca imediata de satisfação. O ego, ele vai mediar. Qual é o princípio da realidade? Será que é melhor eu adiar essa gratificação em favor das regras sociais? Seria mal educado comer o bolo todo. Independente da educação ou não educação aqui das regras sociais, que está escrito no nosso slide, isso poderia me fazer muito mal. Vou comer um bolo inteiro, depois vou passar muito mal, vou ficar com o estômago doendo, né? Como já diria nossa mãe, a barriga vai doer, né? E então, o, o ego, né, é quem fica nessa balança coordenando, né? O ego é aquele que integra a personalidade.
Por isso, o modelo econômico ele diz respeito à personalidade, porque essa questão da balança, da distribuição, onde eu vou investir a minha energia psíquica? E é interessante pensar que não é fácil e gasta-se muita energia em justamente reprimir, né, segurar os desejos do id. Falei aqui, né, de algo, né, frívolo, talvez que não é a realidade de ninguém aqui, né, o desejo de comer um bolo inteiro, mas muitas vezes, né, queremos coisas que não podemos ter, né, que entendemos por causa do nosso superego, por causa das regras sociais, por causa da nossa condição financeira, por causa da nossa vida, que não são coisas que devemos ter. E quem vai fazer essa primeira palavra de repressão vai ser o superego, mas quem vai ter que segurar as pontas ali, usar aquela energia para poder não permitir com que aquele desejo seja atendido, de certa forma assim, vai ser o ego, né? A energia psíquica, então, ela engasta em quê? Ela gasta o quê? Do nosso estilo de vida, ela gasta nas nossas áreas de interesse, e isso diz respeito à nossa personalidade. Esse é o modelo econômico que Freud falou da nossa mente. O modelo dinâmico, por outro lado, olha só, ele vai enfatizar os conflitos psíquicos entre as forças opostas dentro da mente. Freud acreditava que os impulsos instintivos, como o desejo sexual e agressivo, eles entravam em choque com as normas e os valores internalizados. Então, era necessário que houvesse um mecanismo. Esse mecanismo, a repressão, é um mecanismo fundamental nesse modelo, pois impede que conteúdos indesejáveis do inconsciente cheguem à consciência. Primeiro, diferenciando esse modelo dinâmico do modelo econômico, como eu posso pensar? O modelo econômico ele diz respeito à luta interior da mente do ponto de vista da energia despendida, princípio do prazer, princípio da realidade. Como que eu vou gastar a minha energia? Aqui no modelo dinâmico, eu estou falando da luta interna da mente do ponto de vista dessas forças, da pulsão de vida e da pulsão de morte, dos instintos. O mecanismo fundamental é a repressão. A repressão, ela existe nesse sentido para poder reprimir, né, para poder sossegar os instintos que vão entrar em choque com as normas e os valores que já foram internalizados. Nesse sentido, mais uma vez, falamos aí de muito gasto de energia, modelo econômico, e falamos aí de pulsões, né, que lutam entre si, né, forças opostas dentro da mente de todas as pessoas. E isso vai, conforme isso vai acontecendo dentro de nós, sem que até hoje, né, muitos de vocês nem soubessem que estava acontecendo, nós vamos moldando a nossa personalidade, nós vamos sendo quem nós somos. O quinto modelo, né, eu falei que seriam cinco aqui na nossa lista dentro da teoria da personalidade por Freud, é o modelo genético, que é aquele que fala sobre o desenvolvimento da personalidade por meio das fases psicossexuais. Esse é o finalzinho da nossa aula de hoje. Quando eu entrar nesse assunto aqui hoje, você vai poder falar, a aula está acabando. Então, são esses aí as cinco fases do desenvolvimento psicossexual: a fase oral, anal, fálica, a latência e a genital. Nós vamos voltar nela dessa aula, então nesse momento eu apenas vou citá-las, ok? E a partir daqui a gente vai continuar falando sobre a teoria da personalidade, sobre outros autores que falaram sobre ela. Vamos lá. Carl Jung e os arquétipos. Esse é um autor que não é puramente psicanalista, mas ele influencia muito a psicanálise. Ele estudou bastante psicanálise, ele foi um amigo, alguém que era contemporâneo de Freud e que conviveu com ele bastante tempo, desenvolveu teorias de Freud, mas acabou se separando de Freud, né, pelas ideias diferentes aí desses homens tão talentosos. Ele é chamado de psicólogo analista, né? Ele não é apenas um psicanalista. Jung, ele ampliou então o conceito de personalidade ao introduzir a teoria dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Ele também diferenciou dois tipos de personalidade. Falou dos introvertidos, focados no mundo interno, e os extrovertidos, focados no mundo externo. O que Jung falou da teoria dos arquétipos, né? Ele desenvolveu alguns padrões universais de comportamento, símbolos e imagens, né?
teoria dele é composta de mandalas, de desenhos específicos, e demonstrando o quê? Que esses símbolos, essas imagens, elas residem no inconsciente coletivo da humanidade. Então, as pessoas elas vão agir e viver conforme esses arquétipos. Quando se fala em inconsciente coletivo, né, foi aí uma das causas, um dos motivos, né, do afastamento de Freud e Jung, foi a questão do inconsciente coletivo. O que que Jung trouxe como consciente e inconsciente coletivo? Ele trouxe que a parte mais profunda da mente de uma pessoa não é apenas o seu inconsciente individual, mas um inconsciente coletivo, que é composto por informações e impressões herdadas de sua família e da sociedade. Esse conceito de inconsciente coletivo é do Jung. Após ele, outro psicólogo que se destacou foi o Alfred Adler, né? Ele é austríaco, ele foi contemporâneo de Freud também, estudou com Freud, né? Esteve nos primeiros movimentos de Freud, nas suas quartas-feiras, né? Freud, ele, ele influenciou, né, a todos, né? A teoria dele revolucionou a psicanálise, uma forma de pensar influenciou a psicologia, né? Revolucionou a psicologia. Havia uma forma de pensar antes de Freud e uma forma pós-Freud, que estamos nessa era pós-Freud. A Adler enfatizou a influência das experiências sociais na personalidade, defendendo que o desejo de superar a inferioridade é o que molda o caráter e o comportamento. A gente fala em Alfred Adler e a psicologia individual porque ele trouxe muito a questão de que as experiências sociais elas funcionam de formas diferentes para as pessoas, né? Não impactam as pessoas da mesma forma. E por isso, então, o caráter de cada pessoa seria moldado de forma diferente. Gordon Allport, né, que veio trazer a teoria dos traços, ele é muito importante também. Foi contemporâneo de Freud, né, viveu um pouco mais do que ele, mas ele já é um psicólogo norte-americano, então não houve ligação entre eles, né? O Allport, ele estabeleceu as bases da teoria da personalidade na psicologia. Ele começou essa teoria dos traços, que foi desenvolvida até a teoria mais atual de hoje. Ele trouxe essas bases, dividindo os traços da personalidade em três categorias: traços cardinais, centrais e secundários. Isso para quê? Para poder falar de uma gama de características que todas as pessoas são comuns a toda a humanidade, mas que se manifestam de maneiras diferentes e em graus diferentes em cada pessoa específica, produzindo então a singularidade daquele indivíduo. B.F. Skinner e o behaviorismo vai falar conosco sobre a rejeição da noção de personalidade como algo interno e fixo. Para ele, o comportamento humano é moldado pelo ambiente por meio do reforço e do condicionamento. A personalidade, ela é mudável, né? Ela não é imutável. Ela pode ser mudada, ela não é algo fixo, nós falamos desde o começo. Mas não foi pensado assim desde sempre nas teorias. Aqui o Skinner foi quem colocou isso de forma muito clara, né? Ele rejeitou essa noção de que a pessoa era assim e ia morrer assim. Pelo contrário, o comportamento humano ele poderia ser moldado pelo ambiente por meio de reforço, o quê? Por meio de coisas que aconteceriam da mesma forma de várias vezes, né? As teorias dele, né? O método dele, né? Ele que é um americano, ele dizia respeito à investigação psicológica que procurava examinar de modo mais objetivo possível o comportamento humano de animais, sem fazer recurso à introspecção. Então, ele não dizia respeito tanto à pessoa pensar nela mesma, mas ver como a pessoa se comportava. E aí ele percebeu, né, que o meio ambiente, o ambiente em que a pessoa estava, era algo que poderia mudar completamente a personalidade da pessoa. Carl Rogers, né, e a teoria humanista ali, ele também é um americano, e ele propôs que a personalidade se desenvolve conforme buscamos a autorrealização. Então, ele traz o conceito de self, é um conceito central na teoria dele, sendo que a congruência entre o self real e o self ideal fundamental para o equilíbrio psicológico. Então, para uma pessoa ser equilibrada nela mesma, ele diz, esse self ideal, que é o que a pessoa pensa de si, precisa ser o mesmo que o self real, que é aquilo que ela é. O self é a percepção do indivíduo, a percepção que ele tem dele mesmo. A percepção que ele tem dele mesmo é aquilo que ele precisa de ter como ideal e real.
Isso é fundamental na teoria dele. Ele fala sobre muito da questão da autorrealização, né, dessa busca pela autorrealização, e isso passa justamente pela pessoa ter essa identidade condizente, né, com a realidade, é o que lhe faz ser uma pessoa mais equilibrada em sua personalidade. Ganhando aqui uma velocidade maior, né, para nós aproveitarmos aqui a nossa aula até o final. Raymond Cattell é um inglês que estudou e trabalhou nos Estados Unidos. Ele tem a teoria da personalidade dele, é muito importante, né? Cattell utilizou métodos estatísticos. Lembra quando a gente falou lá atrás, né, da questão da daquele primeiro autor, né, alemão, que eu tenho dificuldade de falar o nome dele, como ele falou sobre aquela a importância, né, daquela psicometria, né? Aqui a psicometria aparece de novo esse ramo da psicologia, né, que fala dessa medição, né, dessa forma dos testes, né. É, a gente vê aqui que o Cattell ele utilizou esses métodos estatísticos para quê? Para identificar 16 fatores de personalidade, contribuindo para o modelo dos traços. Quando falamos do modelo dos traços, há alguns minutos atrás, né, eu citei que esse é o modelo que foi se desenvolvendo até hoje. Por isso, a importância do Alport, né? Por isso a importância desse autor. E Cattell, então, ele trouxe para nós os 16 fatores de personalidade principais. E a teoria da personalidade dele tem testes que são usados até hoje, né? Esses testes, baseados nessa teoria, são usados até hoje pelos psicólogos para poder falar, né? Entender mais a personalidade de um indivíduo. Chegando aqui no nosso momento atual, falando sobre os cinco grandes fatores, né, o Big Five aí que nós vemos, são é esse o modelo que é mais usado na atualidade, que é mais compreendido na atualidade, que é mais aceito, né, entre os psicólogos estudiosos, e ele descreve a personalidade em cinco dimensões. A primeira é a abertura à experiência, depois a conscienciosidade, a extroversão, a amabilidade, perdão, e o neuroticismo. Essas dimensões, elas vão estar, né, ligadas a traços específicos, características específicas de personalidade, que ali em seu conjunto vão falar sobre quem a pessoa é, né? Vários autores, né, durante todo o último século, falaram sobre essa teoria, foram desenvolvendo essa teoria, ampliar essa teoria até esse modelo que é mais comum hoje, que é o Big Five. Uau, né? Por que nós passamos por essa tão longa viagem? Primeiro, que é preciso que nós, estudantes de psicanálise, nós psicanalistas, venhamos entender que nós não estamos sós nesse assunto, né? A teoria da personalidade é muito mais ampla. Isso porque nós não fomos além, né, de 1890, né, 1880. Nós não voltamos mais ainda para poder falar de psicologia. Perdão, para podermos falar de personalidade, né? Citamos os temperamentos lá atrás que demandam lá os estudos de Hipócrates, mas não fomos tão longe. Mas a personalidade, ela é muito importante. A personalidade, de fato, é algo que nós não podemos dizer que Freud não se preocupou, que a psicanálise não se preocupou, e não somente também Freud e a psicanálise. Esse é o primeiro ponto que eu preciso colocar. O segundo ponto é que é muito importante entender a personalidade humana. Tantos estudos têm o seu motivo, têm o seu porquê. É muito importante que a personalidade humana seja compreendida. E eu e você, ao lidar com as pessoas, precisamos compreender e ajudar as pessoas a compreenderem por que elas são como são. Muitas das suas dores, das suas angústias, das suas dúvidas dizem respeito a elas mesmas, a maneira que elas pensam, a maneira que elas sentem, a maneira que elas se comportam. Então, esse assunto para nós é de extrema importância. Vamos então entrando no último assunto da aula de hoje, que é a formação da personalidade humana. Aqui nós vamos dar de fato, um mergulho no nosso ambiente, né, no local onde nós precisamos estar, que é dentro da psicanálise. Para isso, nós vamos precisar falar sobre infância. Primeiro ponto que nós vamos tocar aqui dentro da formação da personalidade para a psicanálise. O desenvolvimento da personalidade está intimamente associado ao desenvolvimento físico. Entretanto, as pessoas tendem a dissociar o psíquico do físico, supervalorizando funções psíquicas, como, por exemplo, a afetividade, e subestimando funções físicas, como, por exemplo, a excreção.
Sabe-se, porém, que as primeiras motivações e ansiedades do ser humano estão ligadas aos seus processos fisiológicos. Vejamos como isso é importante. O desenvolvimento físico de uma pessoa não pode ser dissociado do seu desenvolvimento psíquico e também não o desenvolvimento psíquico do físico. Muitas vezes, quando estamos observando uma criança crescer, nós falamos, ah, ela é tão carinhosa, ou ah, ela é tão irritável, né? Ah, esse menino é tão bravo. Nós falamos essas características, mostrando como nós estamos observando o desenvolvimento das funções psíquicas. Mas geralmente desassociamos a questão, né, da excreção, a questão desse ensino da ida ao banheiro que é tão importante. Nós não pensamos, né, e não observamos, né, a maneira que a criança está crescendo fisicamente, o desenvolvimento motor, como está se dando, quais são os avanços, quais são os retrocessos, sendo que todo o psique de uma pessoa está fundamentado, sustentado por um corpo físico, por um desenvolvimento físico. Então, quando nós pensamos na teoria da personalidade de Freud, id, ego e superego, sobre essas instâncias psíquicas, nós precisamos entender que isso tudo acontece dentro de alguém, dentro de uma pessoa, e não tem como dissociar uma coisa da outra. Vamos continuar lendo aqui o slide. Seja qual for a fase do desenvolvimento, a personalidade apoia-se na estrutura física do indivíduo, a qual chamamos constituição. Nesta há um conjunto de características individuais hereditárias que podem ou não se desenvolver nas interações com o meio. Olha aí o que nós citamos do temperamento disposto aqui nesse slide de novo. Nós vamos entrar aqui então, né? Não tem como não falar de infância para falar desse assunto. Nós vamos entrar nas fases do desenvolvimento psicossexual, né? Assim, Freud teorizou acerca do desenvolvimento da personalidade. É importante sempre lembrar, quando nós entramos nesse assunto, de que nós não estamos falando, quando falamos de sexualidade, falamos de crianças, não estamos falando de relação sexual, não estamos falando de homem, mulher, adulto, não estamos falando da nossa visão como adultos da sexualidade. A sexualidade não diz respeito apenas à relação sexual, ao coito em si, mas ela diz respeito, na verdade, à afetividade, ao abraço, ao cuidado, ao sentimento de pertencimento. Então, é muito importante, de fato, de que nós venhamos compreender que toda criança ela passa por essas fases de desenvolvimento. E são nessas fases de desenvolvimento que o seu id, o seu ego, o seu superego vão estar se desenvolvendo e vão estar se transformando. Vamos lá? Freud, o fundador da psicanálise, propôs que a personalidade humana se desenvolve ao longo da infância e é profundamente influenciada por conflitos internos, desejos inconscientes e a interação com os pais. A compreensão desse processo é crucial para entender os transtornos psíquicos e comportamentais que podem surgir caso haja dificuldades no desenvolvimento dessa personalidade. Então, essa volta à infância, essa compreensão da infância, do desenvolvimento de uma criança, né, de um adulto, né, fazer o adulto voltar à sua vida de infância, às suas lembranças, isso vai nos trazer muitos benefícios para compreender por que aquela pessoa ela se comporta dessa pessoa hoje, por que ela pensa dessa forma hoje. E isso vai nos ajudar ali na nossa clínica. Nós precisamos, então, entender sobre isso. Vamos lá ler mais sobre esse assunto. A criança, ela nasce completamente id. O id é a instância psíquica que representa a parte mais primitiva da personalidade, sendo composta pelos instintos e desejos inconscientes. Ela está presente desde o nascimento e busca satisfação imediata das necessidades e prazeres. O id, então, está totalmente ligado ao princípio do prazer. A criança, ela quer, ela deseja, ela tem aquela pulsão dentro dela, aquele instinto. Nós já vemos desde o primeiro momento, né, o instinto da sucção, aquele desejo ali pela mamada, o choro. E a criança, o bebê, ele precisa ser atendido imediatamente, porque ele está desesperado, precisando daquela atenção. À medida que a criança ela vai crescendo, ela começa a querer coisas e a perceber que ela não pode ser tudo aquilo. Embora inicialmente, né, ela tenha aquilo que Freud chama de narcisismo primário, ela seja extremamente exigente, egoísta, com o tempo ela vai se desenvolvendo. E aí entra o desenvolvimento do ego. Vejamos.
O ego se desenvolve a partir do id e é responsável por lidar com a realidade. Olha, a criança vai vendo que ela não pode ter tudo que ela quer, que aquela mãe não está 100% presente para ela o tempo inteiro. Então, o que que o ego precisa fazer, aquele ego recém-criado? O ego ele vai agir de maneira racional, levando em consideração as exigências do mundo externo, as leis sociais e as limitações. A sua principal função, então, a principal função do ego é equilibrar os desejos do id com as necessidades do superego. Essa criança, então, ele percebeu que ele não pode só querer. Não adianta ela só querer tudo o tempo inteiro. Ela não tem tudo o que ela quer. A mãe não está sempre disponível. E ela começa a perceber, em um certo momento, que há comportamentos, inclusive, que são desejados, esperados para ela. Que há regras sociais que ela precisa de também cumprir, como todas as outras pessoas. A figura do pai vem, né, de encontro com a da mãe ali, para poder inserir a lei, inserir o não. E assim o superego vai se formando como um espelho dos pais, um espelho daquele meio em que a criança está inserida. O superego, então, se forma representando a internalização dos valores, das normas e das regras sociais. Ele atua como uma espécie de consciência moral, impondo padrões de comportamento e sentimentos de culpa quando essas normas não são seguidas. A partir de toda essa formação e de ego e superego, podemos dizer que a personalidade ela está formada. Para Freud, o desenvolvimento da personalidade está intimamente ligado, então, à maneira como a criança atravessa as diversas fases psicossexuais. Cada fase tem um foco de prazer específico, e, segundo Freud, se houver frustrações ou fixações durante essas fases, isso pode resultar em comportamentos ou transtornos da vida adulta. O desenvolvimento infantil é um processo complexo que envolve a interação entre o indivíduo e o ambiente em que ele vive. Frase de Freud. Freud também diz: a primeira infância é a fase mais importante da vida do ser humano, pois é nela que se estabelecem as bases para todo o desenvolvimento posterior. A criança passa por diferentes estágios de desenvolvimento, cada um caracterizado por conflitos específicos que precisam ser resolvidos para que ocorra um desenvolvimento saudável. Essas fases, então, são fases que as nossas crianças passam e têm passado de forma natural durante todos os anos da humanidade. Freud veio teorizar a respeito delas. Vamos passar por cada uma delas nesses momentos. São 5 fases. A primeira fase é a chamada fase oral. 0 a 1 ano, 0 a 1 ano e 6 meses. Não é um tempo específico, assim, né? Não é uma data de aniversário que vai falar quando a fase começa, quando a fase termina. Mas aí é uma base para nós termos noção, né? Nessa fase oral, é essa fase em que o prazer é centrado na boca, né? A zona erógena é a boca. Então, é através da amamentação, através da exploração oral, em que os bebês colocam todos os brinquedos e tudo o que encontram na boca, que eles encontram prazer. O primeiro instinto que nós vemos do bebê que nasce é justamente a sucção. E o aleitamento, né, a amamentação, ela não é apenas para saciar a fome física, mas ela vem de encontro ela vem completar aquelas exigências e necessidades que a criança tem de ser afagada, de ser abraçada, de ser cuidada. Essas são Esse momento da amamentação é um momento que é um momento de carinho, de troca ali de calor entre mãe e bebê. Então, de fato, o aleitamento, ele traz prazer para a criança. Agora, nós falamos, né, do aleitamento, mas falamos também do desmame, né, que é uma preocupação nesse caso. Porque se o desmame for precoce, se o desmame for abrupto, ou se houver uma gratificação excessiva em relação, né, a não necessariamente a mama, mas também a outros brinquedos ou outros artifícios como chupeta, em que a criança ela é estimulada a ficar muito tempo presa dentro da fase oral, isso pode trazer, tanto a frustração quanto o excesso, pode trazer alguma fixação oral. O que que a gente fala que é a fixação da fase? É quando ocorre de fato uma frustração ou uma gratificação excessiva que vai se manifestar na vida adulta como algum comportamento que é dito prejudicial para o adulto. Aqui nesse caso, nós podemos citar, né, que a fixação pode, né, trazer essa questão, né, de hábitos como fumar, comer excessivamente, ou de ser uma pessoa excessivamente dependente. Isso pode se mostrar, né, como dito aqui nos transtornos.
transtornos alimentares, ou também, né, sendo uma pessoa que é invejosa, insegura, dependente, muito exigente, isso tudo pode ser um sinal, um sintoma de que pode ter havido uma fixação em que não consegue se avançar daquela fase dentro da fase oral. Se houver uma boa resolução, né, dessa fase oral, nós vamos ver uma pessoa que tem uma boa capacidade de dar e receber, uma pessoa com boa confiança própria. A próxima fase após a oral é a fase anal. Estamos falando aí de 1 ano e meio a mais, 1 a 3 anos. E é quando a criança ela começa a aprender sobre o controle dos esfíncteres, né? Sobre as funções corporais, né? Sobre o uso do banheiro. Nesse momento, né, é preciso que haja, né, um entendimento dos pais em que a educação não deve ser excessivamente rígida, nem excessivamente permissiva. Porque tanto a gratificação, né, quanto uma frustração muito grande nessa fase vai fazer com que a criança possa se tornar um adulto excessivamente controlador ou muitíssimo desorganizado. Tem sinais, né, de transtornos que podem ocorrer no futuro, como trago o exemplo aqui do transtorno obsessivo compulsivo TOC, que pode ter raiz em dificuldades nessa fase. É uma fase em que as crianças vão testar os seus pais, até porque elas ainda não compreenderam o que necessariamente se espera delas. Porque muitas vezes, né, há uma comemoração quando a criança ela consegue usar ali o mictório, consegue usar um piniquinho, consegue usar o vaso, mas se ela faz na cama, se ela faz em outro lugar, ela pode ser punida, ou esse tipo de punição excessiva, né, de severidade, isso vai trazer ali para a criança uma insegurança. Afinal de contas, ela está lidando com esse conhecimento sobre o próprio corpo. Há um prazer ali na região do ânus, na região também, né, da bexiga, na questão da micção também para meninos ou meninas, em reter ou de soltar ali as fezes, de soltar o xixi. Isso é um momento em que a criança está lidando com essa novidade no corpo dela. Os pais precisam ter sabedoria para poder ensinar as crianças, porque inclusive é um momento em que estão ensinando questões de autoridade, né? Sendo que se a pessoa ficar fixada nessa fase, ela pode ter dificuldade em ser organizada, ela pode ter dificuldade, né, em ela pode ter uma questão, né, não de dificuldade, mas uma questão de propensão a reter muitas coisas, né, ser uma acumuladora ou reter dinheiro, né? Ela pode ter alguns comportamentos compulsivos. Agora, se ela se resolver bem, ela vai ser naturalmente uma pessoa mais independente, uma pessoa que tem uma iniciativa pessoal melhor, uma autonomia pessoal melhor. A fase fálica, que é a terceira fase, que vai do 3 aos 6 anos, é quando a criança ela começa a desenvolver a consciência entre a diferença de sexos. E ela consegue perceber, né, que existem meninos e meninas, e que a diferença é uma diferença genital. Ela consegue perceber, né, que, por exemplo, o menino ele vê, ele sabe que ele tem um pênis, mas ele tem uma irmãzinha que não tem um pênis, ou uma prima, e ele consegue perceber que meninos são diferentes de meninas, e que o pai também é diferente da mãe nesse sentido. E ele começa a desenvolver aquilo que nós chamamos e conhecemos como complexo de Édipo. Nós vamos falar mais sobre ele ainda mais na próxima aula desse mesmo módulo, para poder falarmos sobre essa atração que nós entendemos, né, que Freud teorizou sobre a criança ter essa atração pelo genitor do sexo oposto. E que faz parte, né, que é natural dessa fase, em que ele começa então a rivalizar com o seu genitor do mesmo sexo e precisa se resolver com o ensino da autoridade, também com uma resolução sadia para que ele possa passar para as próximas fases sem que haja uma fixação. Uma fixação nessa fase pode trazer, né, a questão da dificuldade da formação do superego, porque é nessa fase que o superego se forma, que ele entende as regras sociais, que ele entende, né, que é proibida a questão do incesto e que ele entende o seu papel sexual, ele entende melhor a sua identidade. Então, problemas na sexualidade podem surgir da fixação nessa fase específica, também em complexos de inferioridade e possibilidade também de transtornos de narcisismo. Próxima fase diz respeito à fase de latência, que é dos 6 aos 12 anos. Durante essa fase, segundo Freud, essas afeições, né, esse sentimento da sexualidade, ele era, de certa forma, né, aplainado, acalmado e até mesmo reprimido por esse superego recém-formado. Durante essa fase, então, a criança começava a se concentrar mais em interações sociais e acadêmicas, esportes, escola, os seus impulsos sexuais ficavam em segundo plano.
O desenvolvimento, então, de amizades e habilidades cognitivas é crucial nessa fase. Dificuldades nessa fase podem gerar problemas nas relações ou em questões de autoestima no futuro. Fase genital, de 12 anos em diante. A adolescência, então, surge com o despertar dos impulsos sexuais e a busca de relações sexuais maduras. A libido, né, aquele desejo, a energia psíquica para a vida, ela volta-se, então, para os órgãos sexuais. Ali já não são mais crianças, são adolescentes, estão plenamente conscientes das diferenças sexuais entre meninos e meninas, e o desejo sexual começa a se tornar adulto. O equilíbrio entre os instintos e a capacidade de se relacionar de maneira saudável com os outros é o fundamento para a saúde mental. Então, transtornos como dificuldades em manter relações íntimas pode surgir de traumas não resolvidos nas fases anteriores. É a partir desse momento que vai ser observável se as outras fases foram bem resolvidas ou não. Fixações e regressões anteriores, então, podem interferir no funcionamento sexual da vida do adulto. Pois bem, Freud está aqui então para nos ajudar a pensar, a finalizar essa nossa aula de hoje. Vamos lá? Freud está nos dizendo: a identidade do indivíduo é moldada por uma complexa interação entre os seus impulsos instintivos, as experiências de vida e as normas sociais. A infância é a fase em que os fundamentos da personalidade humana são estabelecidos e onde muitos dos problemas psicológicos que surgem na vida adulta têm suas raízes. Como a infância é importante. Como a infância é importante. Desenvolvemos, né? Vimos aqui o desenvolvimento através dessas fases psicossexuais e vimos então como o id, ego e superego se forma, formando então a personalidade humana dentro da teoria de Freud. Isso tudo interagindo, então, né, os seus instintos, as experiências de vida, as normas sociais, o id, o ego e o superego em conjunto. Sempre bom lembrar, né, porque nós vamos ver muitas coisas em clínica e precisamos ter essa clareza e essa tranquilidade no nosso tratamento. Nós precisamos nos lembrar de que Freud nos alerta. O desenvolvimento da personalidade humana é um processo contínuo que se estende por toda a vida. Então, a personalidade, ela não é estanque, ela não é parada de toda forma fixa, que não pode ser mudada, não pode ser moldada. Freud ainda diz: o que determina o destino de um homem não é o que ele fez, mas é o que ele deseja fazer. Então, para os nossos queridos que serão atendidos por nós, os nossos pacientes, há esperança. Há sim muitas formas de sermos transformados a partir da psicanálise, a partir também da nossa vida. Quero muito agradecer você por estar comigo aqui nessa aula tão maravilhosa, de tanto conteúdo. Muito obrigada pela sua paciência por estar comigo até hoje e nos encontramos na aula 2. Essa foi a aula um. Muito obrigado mais uma vez. Até mais, continue estudando. É isso aí,